Olá pessoal, meu nome é Tom Loureiro e esse é o canal Caindo na Terra. E hoje vamos continuar revisitando a franquia Robocop com o segundo filme, Robocop 2. Esse filme, pessoal, ele tem umas particularidades em comparação com o primeiro, ele é bem diferente, para começar pelo diretor. Aqui não é mais o Paul Verhoeven, agora é o Irving Kershner. Você deve conhecer esse nome pelo Império Contra-Ataca. Ele foi o diretor do segundo filme na ordem de lançamento do Star Wars, O Império Contra-Ataca, que é considerado uma das melhores continuações de todos os tempos, de todos os filmes. Só que aí tem um problema. O estúdio, ele queria ter total controle criativo. E o Irving Kershner, querendo ou não, ele é um diretor de estúdio, ele é um cara contratado. No próprio Império Contra-Ataca tem isso. Foi o próprio George Lucas que contratou ele para gerir as ideias do próprio George Lucas. Então aqui é a mesma coisa. Os produtores chegaram para o Irving Kershner e falaram: não, ó, você vai fazer a ideia dos nossos produtores, ok? Ok. Só que o Irving Kershner ele veio com uma outra ideia de fazer um filme mais na pegada psicológica, aproveitando aquele pouco que o Paul Verhoeven explorou ali no filme dele, que foi o lado humano em conflito com a máquina e tudo mais. Então, já começou uma bagunça, porque assim, o Irving Kershner ele queria seguir no mesmo caminho do Paul Verhoeven. O estúdio queria fazer um filme PG-13, um filme mais leve, para fazer o marketing, vender bonequinho do Robocop, coisas assim. E aí veio um terceiro elemento nesse filme, que foi o Frank Miller. O que o Frank Miller tem a ver com isso? Quando lançou o primeiro Robocop, ele viu, ele viu aquelas cenas do jornal, ele falou, cara, isso está muito parecido com o Cavaleiro das Trevas. Então o que aconteceu? O Frank Miller ele ameaçou processar a produtora, que é a Orion Pictures. Só que aí ele falou assim para a produtora, chegou na produtora e falou assim: olha, eu não processo vocês, mas vocês vão ter que me deixar escrever o roteiro do segundo filme. Sendo que o segundo filme já estava em produção, já estava com o roteiro escrito, já estava rodando. E aí veio o Frank Miller e começou a alterar o roteiro e, para não tomar o processo, o estúdio deixou ele fazer o que ele queria. E o resultado foi o seguinte, foi o quê? Um grande monstro de Frankenstein. Esse filme ele é uma bagunça completa, são três tramas em uma que não faz o menor sentido e dá para ver mais ou menos a ideia de cada um, só que nenhuma ideia conversa entre si e aí o filme ficou uma bagunça. Então, olha só, já deixa seu like, se inscreve no canal, tá ok? Pra gente continuar a fazer essas reviews aqui de franquias e vamos lá. Olha só, lembrando que o filme ele foi lançado em 1990 e ele retorna com Peter Weller e a Nancy Allen. E o filme ele já começa bem promissor. Você vai ver que o primeiro ato do filme, que tem aquela ideia mais séria e tudo mais, é um primeiro ato muito bom. O filme ele começa te enganando, né? Então, tem aqui uma primeira cena que é um cara roubando um carro. Então você pensa que o Robocop vai aparecer aqui e impedir ele de roubar esse carro. Mas não é o que acontece. Ele acaba tomando um choque do carro e a gente vê que isso é um comercial. É um daqueles comerciais de crítica social que o Paul Verhoeven colocou no primeiro filme, só que aqui a gente vai ver muita diferença, porque aqui não tem mais essa questão tanta da crítica social. É feito só pelo meme, só para ter um humor, digamos assim, no filme. E aí a gente tem o jornal de volta, um cenário novo aqui em comparação com o cenário do primeiro filme. E aí falando dos crimes,
e o que aconteceu. Mostra uma cena que fala que o Edge 209 tá dando defeito de novo, que o povo tá gostando. Então, de novo, é o jornal contextualizando o que vai acontecer. Só que dessa vez não contextualiza tanto, entendeu? Então, depois do jornal, a gente vai para uma cena de assalto. Inclusive tem um bandido que parece muito com um dos bandidos do primeiro filme, lá que o Robocop, que ele vai, esse bandido ele vai assaltar uma loja de conveniência e o Robocop impede ele. E é aqui que tem a primeira aparição do Robocop. A gente vê que ele tem um design um pouco diferente na pintura. Ele está mais azulado. Ele não está mais aquele cromado do primeiro filme. Ele está com a roupa azulada. E aqui a gente vê também uma outra diferença em comparação com o primeiro filme, que é o humor mais escrachado. O Paul Verhoeven, ele tinha um senso de humor ali no primeiro filme, mais voltado para o humor negro, algo mais voltado assim para aquele humor mais ácido de crítica social. Aqui não. Aqui é humor para fazer a galera rir no cinema e é isso. Tanto que na nossa primeira cena aqui do Robocop interrogando um cara, ele simplesmente fica puxando o cara pelo nariz. E aqui tem várias coisas, tipo assim, Robocop batendo na porta e depois dando um soco. Coisas muito leves para um filme do Robocop. E a gente percebe que tem alguma coisa errada já aí, tem uma coisa mais aliviada, né? Então a gente tem, ele vai nesse ponto que estão fabricando uma nova droga, o nome da droga é Nuke, que é um easter egg com aquele jogo que tem no comercial do primeiro filme, que é Nukem, e a droga é Nuke, então achei uma coisa bacana fazer esse paralelo. E a gente tem aqui alguns bandidos se apresentando ali, tem o líder deles, que é o Ken, que eu vou falar mais na frente, e tem o garoto bandido, né? Que o Robocop ele não consegue atirar nele, mas ele atira no Robocop. Então a gente tem essa primeira crítica social, né? Que são os bandidos mirins, a infância, coisa que tem muito aqui no Brasil, principalmente que a gente pega, que o crime pega as crianças muito cedo, porque sabe que elas não podem ser presas e tal, para cometer crimes. E aqui trata desse assunto. Mesmo que pincelado, é um assunto bem interessante para ser tratado aqui. E aqui a gente vê uma outra coisa que tem no filme, que é o seguinte: o Robocop ele não está atirando, né, diretamente na pessoa. Ele faz um trajeto da mira. Tipo, ele atira na porta, a bala bate na porta para bater no teto, para bater na cabeça do cara. Isso é mão do estúdio que quer um filme mais leve e tudo mais, que não pode mostrar o Robocop dando um tiro na cabeça do cara. Então a gente já percebe que essa cena é para aliviar as coisas, né? E além disso, tem cenas do Robocop atirando sem olhar, mas só que no primeiro filme, como isso era feito uma vez, aqui nesse filme é feito o tempo todo. Então já cansa. Mas tudo bem. Depois disso, dessa cena de introdução, a gente vê a esposa do Murphy ali e na visão do Robocop. Então o Robocop, no primeiro filme, ele terminou com uma consciência mais de Murphy, ele sabe que ele é o Murphy também. E nesse segundo filme, ele está stalkeando a própria esposa e o filho ali com o carro da polícia e tal. E aí, o chefe da OCP, que agora é esse cara, não é mais o Bob Morton, na verdade não é o chefe da OCP, ele é o responsável pelo Robocop, né? Ele foi substituído pelo Bob Morton, que morreu no primeiro filme. Aqui é esse cara aqui. Ele começa a dar esporro no Robocop. Ele começa a falar, cara, por que você está perseguindo ela? Por quê? Ela processou a gente. A sua esposa está processando a OCP por danos morais e tudo mais. E então ele começa a dar esporro no Robocop, ele falando assim, cara, você acha que você vai ser um marido e tudo mais? Você é uma máquina. Você não tem mais condição de ser um marido, essas coisas assim.
E aí, o que acontece? A esposa vai ver o Murphy, ele tá sem o capacete, então dá pra ver o rosto dele, e o Murphy ele pede pra ela tocar nele. E aí ela toca, e ela fala que tá frio. E ele fala assim, o Murphy morreu. Isso daqui só foi uma forma deles homenagearem ele. É claro que não é, a gente sabe que a consciência do Murphy tá ali, mas só que ele decide fazer isso para não perturbar a mulher, não deixar o psicológico da mulher mais abalado do que tá. E esse primeiro pedaço do filme, esse primeiro ato, é muito bom. É muito bom, porque tem um drama, tem ali um dilema do Robocop, que ele quer ser um esposo, ele quer ter a vida dele normal, mas ao mesmo tempo ele não consegue. É algo que foi pincelado no primeiro filme, mas aqui foi melhor desenvolvido nesse primeiro ato. E aí você pensa que o filme vai seguir nesse caminho legal, só que é o seguinte, acaba aí. Toda essa história da esposa dele, do Murphy e dele acaba aqui. Não tem mais nada, não tem mais nada. Só tem essa cena dela chorando, o Murphy olhando ela chorando, ela vai embora e acaba. Ou seja, não tem mais desenvolvimento. Dá para perceber que a ideia original foi essa, mas no meio da filmagem isso foi abandonado. Então, essa história seria uma história muito boa de se explorar nesse segundo filme, só que eles desperdiçaram. Por quê? Porque o que vem agora? Agora vem o prefeito totalmente overactor, né? É, gosto de dizer que ele é o Chris Rock genérico, né? Ele tá atuando sempre ali no 220. É até engraçado, eu gosto, é um alívio cômico que funciona, mas é isso. Ele tá lá conversando com o, o CEO da OCP, que é aquele mesmo cara do primeiro filme que demitiu o Dick Jones. Então, é, só que a prefeitura, está devendo para a OCP, porque a OCP é uma empresa que privatiza a segurança, né? É uma multinacional ali nesse universo. E na cidade de Detroit, quem manda é a OCP. O prefeito ele tá lá e ele fala assim, olha, o que houve? Ó, vocês estão devendo a gente, vocês estão devendo não sei quantos milhões, então a gente exige que a prefeitura pague a gente. E aí o prefeito fica sem saber e tudo mais, porque se não pagar, eles vão dar um jeito de tirar o prefeito do poder. Então tem toda essa história paralela que eu vou falar. Isso não leva a lugar nenhum. Também é uma outra história paralela que não leva absolutamente lugar nenhum. E não acaba por aqui, mas fica mais bizarro. Depois disso, a gente tem algumas apresentações do novo protótipo do Robocop, o Robocop 2, que eles acreditam que o primeiro Robocop ele foi um primeiro projeto que ficou obsoleto e eles decidem fazer um Robocop 2. Eles pegam outros policiais que morreram e tudo mais e botam e montam um ciborgue, botam numa máquina. Só que isso não dá certo. Porque o primeiro se mata, ele dá um tiro na própria cabeça, e o segundo tira o capacete e é um esqueleto ali. Então eles percebem que não dá certo, que não funcionou. E aí tem a psicóloga do projeto Robocop 2, que é essa menina aqui, que é a Fax, o nome dela. E ela tem uma ideia genial, que é o seguinte, ao invés de a gente colocar policial no Robocop, por que a gente não bota um bandido? Então, assim, botar um bandido pra ser um policial robô. Que ideia de merda, essa ideia não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O chefe ele aceita só porque ele quer, né, pontuar ali na menina, ele quer dar uns pegas nela. E ele acaba aceitando essa ideia, mas só que assim, isso, se a gente for pensar por 5 segundos, isso não faz o menor sentido. Mas enfim, aí que entra o problema do filme, que é a suspensão de descrença total. Mas vamos lá. E aqui a gente tem um policial usando nuke, e a gente coloca essa droga mais no contexto, que é uma outra trama,
olha só, quantas tramas já tem nesse filme? Isso aqui são 20 minutos de filme e já tem as drogas, já tem a história da esposa, tem a história do prefeito lá, tem a história da mulher querendo colocar um bandido dentro de um robô. Então, olha só quanta coisa, quanta misturada já tem isso em 20 minutos de filme. Mas, enfim, temos aqui o policial usando a nova droga do momento, que é o Nuke, né, que é liderada, é uma gangue que faz essa droga, é uma gangue que tem como líder o Ken, que eu vou falar depois sobre ele. E aí, depois disso, a gente tem o Robocop e a Luz dando uma batida, né, ali na fábrica desse Nuke. Então, eles vão para essa fábrica onde está rolando a fabricação do Nuke e os bandidos reagem e tudo mais. E tem uma coisa muito engraçada aqui, muito bizarra, que aquela criança, né, aquele bandido, aquele menino, ele começa a enforcar a Luz e ela se enforca real. Aí eu fiquei me perguntando qual é a chance de um menino de 14 anos conseguir enforcar uma policial, entendeu? E ela realmente sentiu o enforcamento. Outra coisa que precisa de uma suspensão de descrença muito grande. Então, mas ela consegue se soltar depois. E aí o Murphy ele descobre a localização da da onde eles estão. E aí ele vai sozinho, decide ir sozinho, porque ele é o Robocop, ele faz tudo sozinho, né? Pra que luz junto, né? E aí ele vai na localização deles e ele faz uma armadilha, né? Ele deixa o carro dele explodir numa mina que tem ali logo na entrada e o pessoal fica olhando lá de cima. Só que aí o Robocop, claro, ele não tá ali. Ele saiu do carro, empurrou o carro, né? Deixou o carro ir sozinho e tá ali escondidinho. Sendo que isso não faz sentido, porque se o pessoal tá vendo de cima, eles iam ver que o Robocop saiu do carro, porque eu dava para ver pelo ponto de vista. E ali falaram que não, que ele não tá, ninguém viu, acharam que ele realmente morreu. Então, tá aí uma situação muito estranha nesse filme que mostra que o filme ele foi feito bem às pressas. E aí Robocop vai nessa espécie de fábrica abandonada e ele vê alguns itens que os bandidos roubaram, inclusive um desses itens que os bandidos roubaram é o cadáver do Elvis. Tem o esqueleto ali do Elvis que os bandidos roubaram. E aqui a gente tem um embate entre o Ken, que é o líder, né, do Nuke, e o Robocop. Por que eu não falei do Ken até agora? Ele é o principal vilão da história, e por que eu não falei dele até agora? No primeiro filme, a gente tinha os vilões, os bandidos, eles bem definidos ali, cada um deles, né? Aqui não. O Ken, ele é um cara que no filme inteiro ele fala 3 frases e é isso. Ele tem uma pegada, o ator ele atua meio com uma pegada meio Charles Manson, parece que essa situação do Nuke é meio que um culto, mas, cara, esquece, fica só na superfície, não sai nisso. Esse Ken, ele é só um vilão genericaço, fala 3 frases, a gente não sabe de onde ele veio, qual é a motivação dele, nada. Ele é só um malvado que tá ali. Depois disso, os bandidos acabam capturando o Robocop com um imã gigante ali e tudo mais, e acabam cortando o Robocop inteiro, mutilando ele todo. Isso faz até um paralelo legal com o primeiro filme, né? E aí eles jogam as peças do Robocop, o Robocop destruído, lá no prédio da OCP. E é muito legal o animatrônico, aí é um efeito muito bacana que fizeram, um animatrônico bem bacana, e essa cena é legal. Essa cena eu gosto, que pegam e mostram que ele tá sofrendo e tudo mais, que remete muito ao primeiro filme. E aqui você percebeu que a gente não tem tanta cena de violência igual no primeiro filme, não mostrou um sangue e tudo mais. A primeira cena de violência que a gente tem é quando eles sequestram o policial o corrupto
né, quando essa gangue sequestra o policial corrupto, e depois disso acabam cortando o policial. Essa é a cena mais violenta que a gente tem até agora aqui no filme. E aí a gente vê que a Fax é aquela mulher louca que quer colocar. Ela é psicóloga, né? Ela quer colocar o Robocop 2, um protótipo de um bandido dentro do Robocop, e o velho aceita e tudo mais, só que o velho tira proveito, né? A gente vê ali o cara que ele era o parceiro do Bob Morton no primeiro filme, ele vai falar, pô, essa ideia dessa mulher é louca, cara, que ideia é essa? E aí ele se depara na banheira com a mulher falando, fala mais, com que tá lá com o dono da OCP, ou seja, a mulher tá fazendo o que ela bem entender, porque ela tá lá deixando o dono felizão. Depois disso, ela descobre que o Robocop, o pessoal redescobre que o Robocop vê que o Robocop tá quebrado e tudo mais, e vão restaurar ele, vão consertar ele. Só que aí vão trocar as diretivas dele, né? Vão trocar as regras que ele segue, que eram 4, né? Que era cumprir a lei, é, fazer o certo, essas coisas assim, e não se meter com alguém da OCP. Só que agora eles começam a colocar um monte de diretiva nele. Mas só que aí é o seguinte, esse pedaço do filme é claramente o estúdio falando pro Robocop ficar PG-13, porque é uma sequência que não leva a lugar nenhum. A gente tem aqui a reunião, que eu gosto de falar que é a reunião PG-13, que o pessoal simplesmente fala que, eu nunca vi o Robocop falando sobre o meio ambiente. Eu nunca vi o Robocop ajudando um gato a descer de uma árvore. Então, tem toda essa situação, essa reunião PG-13, e aí colocam todas essas coisas que falaram na reunião nas regras do Robocop. E aí, quando ele sai todo zoado quando ele é restaurado, né? Ele começa a dar lição de moral pra um cara que tomou um tiro na cabeça. Tipo, ele começa a falar um monte de coisa, as crianças têm um monte de trombadinha assaltando uma loja de conveniência, ele chega, que coisa feia. Então, assim, é uma coisa que é muita vergonha alheia. É muita vergonha alheia essa sequência. E aí, tem outras coisas também, ele pegando criancinha, a criança zoando ele, pichando michute nas costas dele. Então, assim, ele tá todo zoado. Ele falando, a lua não tá bonita hoje, mas tá de dia. Então, assim, e essa sequência, assim, tá, vamos ver até onde isso vai dar. Isso dura uns 10 minutos. Depois desses 10 minutos, o que ele faz? O Robocop, ele simplesmente se deixa tomar um choque, ele toma um choque, depois que ele toma um choque, ele volta ao normal. Ele volta a ser o Robocop de antes. Então, pra que tem essa inutilidade? 15 minutos de nada. 15 minutos dele. Tipo, aí teve toda essa cena, toda essa construção. Teve a reunião, depois da reunião lá com a reunião PG-13, teve as cenas do Robocop zoado, tudo isso pra ele tomar um choque e voltar ao normal. Não serviu pra nada. Não serviu pra nada isso, cara. E nem pra vender boneca, porque eu lembro que eu via isso quando criança, quando eu era criança eu via essa sequência e eu já achava tosca. Então, assim, só é idiota, não tem nada, não acrescenta em nada na história. Mas tudo bem, depois que ele toma um choque, ele vai tentar se vingar. Vou me vingar do Ken. Que eles tentaram fazer uma coisa igual ao primeiro filme, que o Robocop vai lá e se vinga. Só que aqui não tem, tipo, o vilão, o Ken, ele não tem personalidade, então a gente não se importa. E a gente não sente que ele é um vilão perigoso, né? E aí vem uma perseguição de carro, Robocop de moto, o Ken de caminhão, e aí o Robocop se pendura no caminhão, o Ken tenta soltar ele, e aí no final o Ken acaba levando a pior, ele acaba sofrendo um acidente, acaba capotando o caminhão que ele estava, e claro que o Ken acaba morrendo, e aí quem se aproveitou do Ken, né, disso, foi a Fax,
que ela decide usar o cérebro dele, do Ken, para montar o protótipo do Robocop 2. E aqui a gente tem uma outra cena legal, né? Uma cena violenta que tirando o cérebro dele ali. Então é uma cena que lembra um pouquinho o primeiro filme, mas aí, olha só, vem essa cena super gore, uma cena bem violenta, mas logo depois de uma sequência PG-13 do Robocop. Então, assim, esse filme ele não sabe para onde ele vai, ele tem, sabe? Ele não sabe, de verdade. É até difícil fazer uma review porque é muita ideia jogada no filme que não interliga, né? Mas tudo bem. Depois disso, de tirar o cérebro dele, tem até uma cena legal que é o cérebro dele com um olhinho ali, que não faz o menor sentido, né? Mas, assim, com a coluna, mas é legal, visualmente é legal. Depois disso, a gente tem um comercial bizarro de uma mulher passando um protetor solar. Esse comercial que faz a gente se perguntar por que a gente ainda tá vendo essa porcaria, né? E depois a gente tem um 3D zoado do Ken, né? Porque eles colocam ele no robô, mas só que ele não tem mais a cara igual o Murphy tinha, né? Pra colocar no capacete. Então eles botam uma televisão dentro do robô, uma televisão com uma imagem 3D do Ken, que é um 3D muito safado, fica dando uns closes assim, que a gente não consegue entender nada, um 3D muito, muito zoado. E aqui a gente tem o prefeito, logo depois disso o prefeito, ele recebe uma ligação num programa que é tipo um Teleton da vida ali, ele recebe uma ligação, ó, vem aqui que a gente vai te dar o dinheiro da dívida que você tá devendo para o OCP. Então ele vai lá e aí ele começa a fazer uma reunião, né? E a reunião é com o novo chefe, já que o Ken morreu, né? É com o novo chefe do tráfico de Nuke, né? Que quem é? É o garoto. É o garoto psicopatinha. E, cara, que hierarquia é essa? Que, assim, o principal chefe, o chefão do tráfico da principal droga do mercado morre. Quem assume o trono? Um moleque de 13 anos. Então, tipo, quem é esse moleque para assumir uma responsabilidade tão grande? E ele faz uma reunião séria com o prefeito e tudo mais. Só que aí, nesse momento da reunião, vem o Robocop 2, que é esse tanque de guerra, né? Ele aparece e começa a matar todo mundo ali, os ex-companheiros dele, sem sentido, porque ele morreu de bobeira, porque ele sofreu acidente, ele não foi entregue, ele não foi traído, nem nada disso, mas sim, ele sai atirando todo mundo. O único que sobrevive ali é o prefeito, que ele entra no esgoto e tudo mais. E vale um detalhe: o Robocop 2 ele é movido, não é a bateria nem nada disso não, ele é movido a nuke, que é a droga. Ele tem uma entrada de nuke ali, porque o Ken ele era viciado na própria droga que ele fabricava, então tem isso também. E ele mata todo mundo, chega lá e mata todo mundo, a gente vê o garoto morto, né? O garoto morrendo, agonizando ali, quando o Robocop original chega, ele chega depois. E aí tem um discurso, assim, que é pra gente se emocionar, pra ele falar, ai, morreu horrível, que é um discurso pra gente se emocionar com o garoto e tudo mais. Sendo que a gente não se emociona porque o garoto não tem personalidade nenhuma, ali não foi nada construído, então tem isso, né? Depois disso, já tem o terceiro ato do filme ali, né? Que é o seguinte, que é simplesmente eles vão apresentar o Robocop 2 para o público. A OCP montou uma palestra para apresentar o Robocop 2 para o público. E aí o prefeito vai lá e fala assim, olha esse cara aí, não sei o que, ele tentou me matar. E aí vem o Robocop e fala assim, esse daqui é o Ken, então vou matar ele e tudo mais. E aí começa o terceiro ato assim, do nada, começa uma briga de robôs, o Robocop contra o Robocop 2. A briga até que é legal, demora um bocado, né? A briga demora uns 20 minutos, mas é legal. O Robocop agarra no Robocop 2, tem uns stop motions legais, assim.
os stop motion melhores do que o do E209. Então é uma luta legal e termina, né, essa batalha, começa a ir pra rua e tal, então tem umas ceninhas de batalha legais e termina com o Robocop pegando o cérebro do Ken, que está dentro do robô, e destruindo, né, quebrando o cérebro dele. E aí o Robocop 2 cai duro no chão, morre, e aí corta pra uma cena do velho indo embora e tal, tipo, não aconteceu nada. Aí a Lois chega e fala, ele vai escapar de novo, não acredita, Robocop. Relaxa, somos todos humanos. E assim acaba Robocop 2. É isso, o filme ele é um emaranhado de coisas, ele não faz sentido mesmo. Eu tô fazendo aqui a review, tá até difícil de fazer porque ele não faz sentido. É um filme totalmente sem sentido. Quando criança eu gostava mais, mas só que agora, revendo com uma visão mais técnica e mais crítica, a gente percebe que o filme ele tem muito, muito, muito problema. Mas é isso, esse é Robocop 2, pessoal. Vamos continuar aqui porque o fundo do poço ainda não é esse não. Tem mais fundo do poço nessa franquia Robocop. Então, olha, vamos fazer mais, tá ok? Volta aqui na próxima semana pra gente continuar com essa franquia Robocop aqui, com essas reviews, tá ok? Deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí, pessoal. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.